Imaginem ter em mãos a maior câmera do mundo, capaz de capturar uma imagem digital impressionante de 3.200 megapixels. Se fosse com vocês, qual seria a primeira coisa que escolheriam fotografar? Uma estrela distante perdida no espaço? Uma nebulosa cheia de mistério ou talvez a própria superfície da Lua? Mas o objeto escolhido pelos engenheiros do Laboratório Nacional de Aceleradores dos Estados Unidos, o SLAC, para os testes dessa câmera em desenvolvimento foi, acreditem se quiser, uma couve-flor. Olá pessoal, é isso mesmo. Uma variedade de couve-flor chamada romanesco foi exibida de forma espetacular usando nada menos que 378 monitores. Para mostrar a imagem em tamanho real, foi necessário exatamente esse número impressionante de telas. Além da couve-flor, os cientistas também fotografaram uma gravura em madeira representando o universo e uma imagem da astrônoma Vera Rubin enquanto trabalhava. Eles ainda criaram colagens utilizando fotos próprias, imagens de pessoas queridas e os logotipos das organizações que participaram do projeto. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Muito obrigado por assistir. Mas por que será que os engenheiros escolheram objetos tão inusitados como esses? Como exatamente essa câmera funciona e onde ela será utilizada no futuro? Tá bom, agora é hora de contar tudo para vocês nesse vídeo. Então, hora de começar o conteúdo de hoje. Funções da câmera. A equipe do SLAC conseguiu registrar a maior fotografia não composta já feita até hoje, estabelecendo um novo recorde mundial. Trata-se de uma imagem com resolução tão impressionante que seria capaz de distinguir uma bola de golfe a 25 quilômetros de distância. E o mais surpreendente é que para capturar essa imagem não foi usada uma câmera totalmente montada, mas apenas o sensor óptico. Esse sensor mede 64 centímetros de largura e é composto por 189 sensores de imagem. Para verificar como funciona o plano focal da câmera, ou seja, a superfície onde a imagem é formada, a equipe utilizou esse sensor para gerar as imagens. O sensor capta a luz emitida ou refletida pelo objeto fotografado e a converte em sinais elétricos. Esses sinais, posteriormente, são utilizados para formar a imagem digital. Aliás, sensores semelhantes a esse também estão presentes no smartphone de vocês. Claro que o sensor desenvolvido pelo SLAC é muito mais complexo. Cada um dos sensores de imagem que compõem o sensor óptico possui resolução de 16 megapixels. Isso corresponde a um nível de resolução semelhante ao dos sensores presentes em muitas câmeras digitais atuais. Os sensores de imagem são organizados em unidades quadradas, sendo que cada unidade é formada por 9 sensores de imagem e pelos circuitos eletrônicos que os sustentam. O espaço entre essas unidades é inferior à largura de 5 fios de cabelo humano. O sensor completo é formado pela reunião de 25 dessas unidades. Dentre elas, 21 unidades são usadas diretamente para a formação da imagem, enquanto as 4 posicionadas nos cantos são responsáveis pela guiagem e ajuste de foco. Segundo os especialistas, eles conseguiram alcançar um projeto ideal que opera com precisão na escala de micrômetros. A área do plano focal é extremamente ampla, capaz de capturar uma porção do céu grande o suficiente para acomodar com folga 40 luas cheias, e ainda assim mantém uma superfície bastante plana. Graças a isso, a câmera finalizada consegue produzir imagens nítidas e de altíssima resolução. Os sensores de imagem são capazes de detectar objetos até 100 milhões de vezes mais escuros do que o limite de visibilidade do olho humano. Com uma sensibilidade desse nível, seria possível até captar a luz de uma vela a milhares de quilômetros de distância. A primeira fotografia. Mas por que será que a couve-flor foi escolhida como o primeiro objeto a ser fotografado? Os cientistas decidiram registrar o romanesco justamente por causa de sua estrutura impressionante. A inflorescência do romanesco lembra claramente uma estrutura fractal. Cada broto é formado por um conjunto de brotos ainda menores, e no conjunto eles desenham uma espiral logarítmica perfeita. É praticamente o sonho de qualquer matemático. Dessa forma, a própria estrutura da couve-flor permitiu verificar com precisão como o sensor da câmera reproduz os mínimos detalhes.
Como a câmera ainda não estava totalmente montada e não possuía lente nem obturador, a equipe improvisou abrindo um pequeno orifício de 150 micrômetros, um pouco mais largo que um fio de cabelo humano em uma caixa opaca. A couve-flor foi colocada dentro da caixa e sua imagem foi projetada no plano focal através desse orifício. Antes disso, o sensor da câmera foi instalado em um criostato, um equipamento de manutenção em baixa temperatura, e os sensores de imagem foram resfriados até menos 100 graus Celsius, permitindo reproduzir drasticamente o ruído térmico da imagem. A equipe utilizou exatamente o mesmo método para capturar as demais imagens. Entre elas está uma bela gravura que retrata um peregrino espiando além dos limites do mundo, que à primeira vista parece ter sido criada na Idade Média, mas na verdade não é desse período. Essa gravura foi publicada pela primeira vez no século XIX, em um livro de Camille Flammarion, conhecido por popularizar a ciência para o grande público. Embora a obra seja atribuída a um autor desconhecido, historiadores suspeitam que possa ter sido criado pelo próprio Flammarion. Na verdade, a gravura apresenta detalhes característicos de épocas diferentes e inclui instrumentos que só surgiram no final do século XVIII. Ou seja, não se trata de uma obra medieval, mas ela reflete muito bem a visão de mundo equivocada que predominava em tempos antigos. Não deixa de ser simbólico que essa imagem possa agora ser vista em impressionantes 3.200 megapixels. Humanidade, abra bem os olhos. Veja o quanto nós evoluímos. Quanto às outras fotografias, é fácil entender porque os cientistas criaram uma colagem com fotos próprias e com os logotipos das empresas envolvidas no projeto. Mas por que será que a imagem de Vera Rubin também foi utilizada? Ela foi uma astrônoma americana que dedicou sua carreira ao estudo da rotação das galáxias. Suas pesquisas lançaram as bases para a busca pela enigmática matéria escura. Mas qual é exatamente a relação dela com tudo isso? Acontece que o sensor de altíssimo desempenho, testado pelos especialistas, faz parte da câmera que será instalada no telescópio atualmente em construção no Chile. Antes chamado de Grande Telescópio de Levantamento Sinóptico, ele agora recebe um nome em homenagem a Vera Rubin. Por isso, essa fotografia representa uma verdadeira homenagem a uma cientista extraordinária. Os desafios do telescópio. A realização de um projeto dessa magnitude exige um tempo enorme de desenvolvimento. Por exemplo, a câmera que será utilizada no telescópio começou a ser construída em 2015. Ela foi concluída em 2024 e, em maio, após uma longa jornada, chegou em segurança ao observatório localizado no topo de uma montanha no Chile. Depois disso, a instalação no telescópio e os ajustes finais foram realizados com extremo cuidado, e em junho de 2025 foi finalmente divulgada a primeira imagem do universo capturada pelo equipamento, o chamado First Light. A imagem revelada era simplesmente de tirar o fôlego. Em uma área equivalente ao tamanho da lua cheia, incontáveis estrelas e galáxias apareciam registradas com a nitidez de uma verdadeira caixa de joias. Surpreendentemente, uma única imagem continha milhões de estrelas e galáxias. Regiões do céu que telescópios espaciais anteriores levavam dias para registrar foram capturados por essa câmera em pouquíssimo tempo e com um campo de visão muito mais amplo. Após anos de desenvolvimento e atrasos causados pela pandemia, o esforço de inúmeras pessoas finalmente deu resultado. Além disso, algo que os cientistas aguardam com grande expectativa é a descoberta de planetas errantes, que não possuem um Sol. Há teorias que sugerem que seu número pode até superar o total de estrelas existentes na Via Láctea. Esses chamados planetas fantasmas, vagando solitários pela escuridão, talvez estejam escondidos em grande quantidade bem perto da Terra, e esse mistério está prestes a ser desvendado. E agora, em 2026, começa oficialmente a grande pesquisa de 10 anos, conhecida como Levantamento do Legado do Espaço e do Tempo. É difícil não ficar ansioso. Mas afinal, o que será possível fazer com esse telescópio equipado com uma câmera tão avançada? No observatório, utilizando esse telescópio e um espelho de 8,4 metros de diâmetro, será conduzida uma ampla varredura do céu chamada Levantamento do Legado do Espaço e do Tempo. Aliás, a própria câmera também carrega esse nome. A pesquisa será realizada ao longo de 10 anos e a cada 3 noites a câmera registrará uma imagem panorâmica do céu do hemisfério sul.
Estima-se que as imagens reunirão um total de 20 bilhões de diferentes galáxias. Durante essa investigação, o telescópio produzirá cerca de 200 mil imagens por ano. Ao repetir esse processo continuamente, será possível criar um gigantesco vídeo em time-lapse do universo. Isso permitirá registrar em tempo real asteroides em movimento e as mudanças provocadas por estrelas que explodem. Em outras palavras, em breve ainda mais imagens espetaculares do cosmos estarão à nossa espera. Também será necessário encontrar a forma mais eficiente de processar esse enorme volume de imagens. Ainda assim, esse tipo de equipamento não foi desenvolvido apenas para produzir belas fotografias. Essa pesquisa aprofundará nosso conhecimento sobre como as galáxias se formaram e evoluíram, além de contribuir para testar diferentes modelos sobre a matéria escura e a energia escura e esclarecer suas propriedades. O observatório também poderá ser utilizado para outros objetivos. Por exemplo, ele terá um papel fundamental na defesa planetária, detectando com antecedência asteroides que possam colidir com a Terra e ajudando a proteger o nosso planeta. No entanto, para operar corretamente o telescópio Vera Rubin, existe um grande obstáculo: os satélites artificiais. Nos últimos anos, o número de satélites em órbita baixa ao redor da Terra aumentou significativamente. Como esses satélites refletem luz, podem interferir nos dados do observatório quando o telescópio Vera Rubin opera nas faixas do infravermelho próximo e da luz visível. Resta torcer para que os astrônomos consigam encontrar uma solução para esse problema. Vamos também desejar que a equipe de especialistas supere esse desafio e permita que o telescópio revele todo o seu potencial. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe a sua avaliação e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Até lá!